Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo. Essa semana nós estávamos conversando, estávamos numa visita aqui e dos assuntos que surgiram, e quando a gente presta atenção naquilo que é dito, a gente guarda no coração, surgiu um comentário, que às vezes essas transmissões elas podem estar sendo assim tidas para muitos como um fator negativo, porque muitos estão ficando mal acostumados a essas transmissões, porque há assim aquela coisa que a pessoa está em casa, está bem à vontade. Então, a pessoa está de bermuda, coloca um pijama se for à noite, já deita na cama, e aí conecta na internet para participar ou para assistir a programação. Então não há toda aquela necessidade de arrumar, de tomar banho, de colocar uma roupa, de se aprontar e ir até a igreja. E realmente, se nós cristãos não vigiarmos, não tomarmos um certo cuidado, pode realmente essas lives se tornarem numa armadilha. Um pastor, eu falei algum tempo atrás, postou na internet criticando, eu não digo nem criticando, mas fazendo um comentário sobre os pastores que estavam realizando a ceia do Senhor online. Claro, eu não concordei com ele, porque nós somos ligados por juntas e medulas espirituais. A nossa reunião, ela é em primeira instância espiritual, transcendental. Então eu não concordei com ele. Eu creio que os pastores devem sim realizar a ceia online, mas em certo aspecto a gente percebe também um perigo, porque não é uma live como a live de um cantor, como a live de um político, como a live de um advogado, como uma live de um mestre da culinária. Não é uma live, é um culto. É um culto. Assim que nós começamos essa transmissão, eu dei uma palavra nesse sentido. Porque eu disse naquela época que agora muitos se conheceriam. Primeiro, que muitos deixariam de participar dos cultos, mesmo tendo a internet, mesmo podendo conectar, que muitos não participariam, porque muitos são religiosos. E por serem religiosos, eles estão muito atrelados àquilo que se faz naquele lugar. Aí vai lá para o Antigo Testamento, Então, há um perigo sim, porque muitos deixaram de cultuar a Deus, passaram simplesmente a assistir alguma coisa, inclusive de outros tantos, não critico por isso, porque tem muita gente boa por aí, mas muitos deixaram de cultuar. Outros, o que tem acontecido? Entram na live, conectam-se, talvez botam até no telão, na televisão. Eu estou fazendo assim como se aqui tivesse telão. Inocência. E conectam e vão lavar louça, vão fazer a unha, vai acariciar o gato. Estão entendendo? Então, nós precisamos pensar nisso.
porque nós ainda éramos muito católicos, apostólicos, romanos, ou somos ainda, e agora nós estamos nos descobrindo, a gente entende que o culto, mesmo que isso eu diga que não, mas o nosso subconsciente está, o culto é lá naquele lugar. Então lá naquele lugar é lugar de reverência, lá naquele lugar eu paro tudo para estar lá naquele lugar, eu deixo tudo. Então naquele lugar eu consigo estar reservado para Deus. Aí está o perigo da live. Porque muitos estão conectados, mas não estão cultuando. Não estão cultuando. Talvez exista alguém ou alguns que depois que parou ou que pararam, interromperam-se as programações nos salões das igrejas, talvez existam pessoas que nunca mais ofereceram um culto. Talvez existam. Participam das lives, mas não oferecem um culto. Então, é realmente de se preocupar. Eu tenho dito sempre, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Você que está aí do outro lado, você não está assistindo um culto. Eu bato muito nessa tecla onde eu pastoreio e por onde eu ando. Irmãos, vocês não vieram aqui assistir um culto, vocês estão aqui para prestar um culto. E eu me entristeço tanto quando eu vejo até líderes espirituais dizendo: eu fui a tal igreja essa semana assistir o culto. Então é Deus. Então se tornou Deus. Porque quem assiste é Deus. E o perigo, um dos perigos da live é isso. É a pessoa se tornar um que assiste, um telespectador. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E a gente sabe muito bem que as emissoras de televisão adotam estratégias agressivas para manterem a sua audiência. Sabem que se não oferecerem algo novo, contundente, todos os dias, perdem público. Por isso que as novelas fizeram tanto sucesso durante tantos anos, não é verdade? Graças a Deus agora menos, mas ainda. O ponto é, eles precisam criar algo novo e de interesse todos os dias para que alguém se lembre e assista. E para nós cristãos, qual deve ser o nosso novo nesse tempo tão difícil? Qual deve ser o nosso novo? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Josué. E você a princípio vai estranhar, mas não estranha não. Daqui a pouco você vai entender. O capítulo é de número 4 e os versos de 1 a 9. Quero agradecer a irmã Ayane, mais o irmãozinho Samuel, por já estar participando do culto junto conosco. O irmão Mábio também já está cultuando junto com a gente. A irmã Eli, a irmã Alda aqui de Itumbiara já está cultuando juntamente conosco também. Louvado seja Deus pelas vidas de todos vocês que estão. A irmã Cleusa também já está cultuando com a gente nesse momento. Glória a Deus por isso. Todos encontraram Josué 4, de 1 a 9? Vamos ler? Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Eles pararam com a arca no meio do Jordão.
as águas haviam aberto, eles pararam no meio do Jordão, enquanto o povo fez a travessia. Aí o texto continua: levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão. Repito, Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no exato local onde os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor da aliança tinham ficado, ou seja, onde a presença do Senhor havia se estabelecido. E elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram de pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Vamos orar? Pai querido, novamente na Tua presença, suplicamos a luz do Teu Espírito em nossas mentes e corações. Faça-nos, ó Deus, imploramos, entender a Tua palavra e que ela possa ser, Senhor Deus, pelo poder do Teu Espírito selada em nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, numa dessas lives passadas, eu disse a vocês, lendo o mesmo texto e naquela mensagem sobre o altar que fora erigido com essas pedras para memorial ao Senhor, eu disse que nós falaríamos sobre outras pedras, só que eu não sabia quando isso aconteceria, mas Deus tocou no meu coração que fosse hoje. Então, as pedras erigidas por Josué. Josué, filho de Num, da tribo de Efraim. Seu antigo nome era Oséias, que significa salvar ou salva. Mas a gente não entende, mas pode inferir o porquê. Moisés lhe mudou o nome. Em Números, capítulo 13, versos 8 e 16, registra o seguinte: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. E aí no 16, esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. A Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Josué já é uma derivação e ele significa Yahvé é salvação. Deus é salvação. Quando a gente vai para o significado de Oséias, salva ou salvar. Josué, Yahvé, ou seja, Deus é salvação. A mudança do nome, claro, eu entendo, como eu disse, eu posso inferir, que fora ordenada por Deus, feita por Moisés, trazia consigo uma profunda mensagem. Ela deixava claro, ela trazia ao conhecimento de todos, ela relatava a profunda fé na ação divina que estava no coração de Josué. Deus conhecia o coração daquele homem.
O coração de Josué era voltado à fidelidade a Deus, ao amor e cuidado para com Moisés, porque foi lindo demais o testemunho dele, cuidando de Moisés, estando ao lado de Moisés. Então Josué era fiel a Deus, ele amava a Deus, ele amava e cuidava do seu líder e ele amava e cuidava do seu povo. Por que isso? A gente vai ver o porquê. Ele foi nomeado como o sucessor de Moisés. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no livro de Josué, capítulo 27, os versos de 15 a 18. Irmão Roque, você acabou de entrar aí, pode abrir a sua Bíblia, viu? Abra aí, Josué 27, de 15 a 18. E está escrito assim: Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Oração de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Escuta, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. E se você observar, Espírito com letra maiúscula, impõe a tua mão sobre ele. Então, por que Josué tinha aquele coração? Deus sabia que o motivo é que ele amava a Deus, e então Deus colocou sobre Josué, e a gente sabe muito bem que no período veterotestamentário, o Espírito visitava a pessoa, ele não estava na pessoa, nós ainda não havíamos recebido a graça de nos tornarmos templo do Espírito, como nós vamos ver. Então, o Espírito estava na pessoa, certo? Ele não permanecia para sempre na pessoa, ele era visitativo. Então, Deus disse a Moisés: olha, pode ser Josué, unja a Josué, porque nele há o meu Espírito. O meu Espírito age através dele. E então, Josué foi ungido, como nós vamos ver também, líder daquele povo. Bom, o povo, como nós vimos naquela live passada, que nós tratamos sobre esse contexto, estava para adentrar a terra prometida. Isso aconteceu através da travessia do Rio Jordão a pé enxuto. E o Rio Jordão, naquela época, a palavra diz que ele estava transbordando, era a época da cheia, e mesmo assim as águas foram interrompidas e eles atravessaram a pés enxutos. As 12 pedras levadas por cada representante das tribos de Israel seriam, como nós vimos naquela live, naquele estudo, sobrepostas, formando ali uma coluna, um memorial às futuras gerações, como testemunho da ação de Deus. O verso 9 narra um fato interessante. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão. Que coisa! No meio do Jordão. Os sacerdotes vieram com a arca. Quando eles molharam seus pés nas águas do Rio Jordão, que estava transbordante, as águas foram interrompidas, as águas que vinham de cima foram interrompidas, as que haviam passado foram embora, e então os sacerdotes entraram no Jordão e pararam no meio do Jordão, no meio do leito do rio, onde, mesmo depois das chuvas, as águas continuariam cobrindo todo aquele lugar. Foi ali que os sacerdotes pararam, ombreando a arca do Senhor. Pois foi nesse exato lugar que Josué pega 12 pedras e ergue uma coluna. Muito interessante. Qual a diferença desta coluna que ele erigiu com aquela que haveria de ser erigida lá no arraial? Quem veria essa coluna depois que
os israelitas acabassem de atravessar, as águas voltassem ao normal, a quem ela beneficiaria? Ninguém mais haveria. Por que então Josué ergueu aquela coluna? Qual o propósito? Eu não me lembro a data exata, mas há uns 4 anos eu preguei essa mensagem ou falando sobre esse texto. E nós precisamos pensar muito nesse texto. Como eu disse, Deus tocou no meu coração e ele é muito apropriado para o nosso tempo. A coluna erguida no arraial era para testemunho a todos ou de todos os líderes de Israel, às suas futuras gerações ou aos seus descendentes. Então eles deveriam, sempre que uma criança chegasse e perguntasse o que significam essas pedras amontoadas, o que significa essa coluna? Olha, Deus, o Deus de Israel, nos tirou do Egito, nos fez atravessar o Mar Vermelho, nos fez atravessar o deserto durante 40 anos, por fim, nos fez atravessar o Rio Jordão a pés enxutos, na época das cheias, e nos deu essa terra maravilhosa que nós estamos habitando. Então, aquela coluna do arraial tinha esse objetivo, o testemunho do que Deus fizera pela nação. Porém, aquela de Josué, ninguém veria, mas ninguém humano. Ninguém humano. Os olhos do onisciente Criador do universo sempre haveriam de estar sobre aquela coluna. E talvez, bem provável, até os dias de hoje. Já pensou que coisa linda? Já pensou que significado maravilhoso, transcendental? Ergueu Josué aquela coluna por sentir a necessidade de dizer a Deus: Senhor, o meu coração está aberto a Ti, de par em par. O meu coração é do Senhor. E essa coluna que eu ergo aqui, Senhor Deus, é um caso meu e do Senhor. O propósito ali foi de renovar aquela aliança, trazer à tona a importância que Josué tinha de ter Deus como seu Deus, de ser aliançado a Deus. Ele sabia muito bem que as águas haveriam de encobrir aquela coluna, que ninguém mais veria, a não ser o seu Deus, um Deus da sua aliança. Aquela coluna então fora erguida ali como que um altar, e não simplesmente um memorial para outros, um memorial para Josué. Era como um altar onde ele se colocaria diante de Deus. Pastor, como assim? Como ele se colocaria diante de Deus ali? As águas não haveriam de encobrir aquela coluna? Sim. As águas haveriam de encobrir aquela coluna naquele lugar, mas aquele altar, ele estaria perpetuamente dentro do coração daquele homem, onde o rio de Deus passava e passa até hoje, mesmo estando ele na eternidade. Então, Josué ergue aquela coluna como um altar. E eu tenho certeza que durante toda a vida de Josué, talvez todas as manhãs, talvez, ele fechava os seus olhos e se colocava diante daquele altar, onde ele relembrava, ele trazia à memória quem é Deus, quem era Deus para ele, o que Deus havia feito pelo seu povo, o que Deus havia feito por ele. Ele voltava a sua memória para aquele altar. Altar é lugar onde
Quem se prostra diante reconhece a existência do Deus ao qual foi erigido. Altar é lugar onde a pessoa se prostra com desejo de conserto. Altar é lugar onde a pessoa se prostra com gratidão a ser derramada ali. Altar é expressão de dependência do Deus ao qual aquele altar foi erigido. Altar é desejo de ser adorador eterno. Josué tinha certeza da existência de Deus. Desejava muito dizer a Deus: Senhor, eu trago a nossa aliança no meu coração. E contrito eu quero estar diante do Senhor. Josué era muito grato por tudo que Deus havia feito a ele e havia feito ao seu povo. A adoração era a sua própria servidão a Deus. Quando Josué já havia se tornado um líder do povo, um líder honrado, respeitado, e o povo começou a titubear, o povo começou a vacilar, Josué reúne o povo e fala para ele: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué nunca mais se distanciou daquele altar. Josué se manteve firme, assim como fora firme quando era jovem, moço ainda, assim como era um jovem adulto, agora um homem experimentado. Ele continuava diante daquele altar. Ele sabia da importância de estar na presença de Deus, reverentemente, de ser um adorador a Deus. Aquele altar sempre estaria presente na memória de Josué. Jesus Cristo foi oferecido como um cordeiro. Era oferecido naquela época sobre um altar de sacrifício em nosso lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi oferecido como sacrifício. Isaías, transcrevendo, ou nem era transcrevendo, né, porque ainda não havia acontecido, então profetizando mesmo, né? Esse momento no capítulo 53, dos versos 5 a 8, escreve assim: mas ele foi oferecido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. O sacrifício de Jesus Cristo construiu dentro de cada pessoa que arrepende dos pecados, que se arrepende de todos os seus pecados e entrega a vida a Jesus. O sacrifício de Jesus construiu dentro de cada um desses
um altar, um santuário, um lugar de encontro com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, versos 6, 19 e 20, os versículos, diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Josué trazia consigo encontro com Deus, um altar pessoal, foro íntimo. Ele fez aquele altar. Nunca mais tivesse sequer o pensamento de desviar de Deus, abandonar a Deus. Então, na sua memória, ele se via lá no meio do Jordão, ele, Deus, conversando com Deus, no momento de adorar Jesus Cristo, o rio da vida, construiu dentro de nós um altar, um lugar de foro íntimo, onde nós nos encontramos com Deus. Muitos têm ido a vários lugares e se prendido a lugares para se encontrar com Cristo. Porém, dentro de cada cristão é o lugar de se encontrar com o Pai. Já não há mais a necessidade do ritual, já não há mais a necessidade do santuário físico, porque Deus está dentro de nós. Mas isso, nesse tempo diferente, nesse algo novo que surgiu nas nossas vidas, nos faz pensar em alguns questionamentos. Cremos, como Josué, cremos verdadeiramente que Deus existe? Eu creio que Deus existe e que Ele é como a Bíblia diz que Ele é. Ou será que eu creio em Deus, mas é um Deus que eu manipulei? É um Deus que eu vou servir conforme os meus padrões e não conforme a Bíblia diz que Ele é. Isaías chama atenção para a postura dos anjos diante de Deus no capítulo 6. A reverência, o respeito, o cuidado. Eu creio que Deus existe e que Ele é como a Bíblia diz que Ele é. Muitos estão no caminho da religião, mas não conseguem crer. Ficam admirados quando ouvem testemunhos de outros que creem realmente, mas não conseguem crer em Deus como Ele é. Certa feita alguém me diz: olha, eu não acredito nesse Deus que você prega. O Deus que eu prego, que eu acredito, é um Deus de amor infinito, de bondade infinita, de misericórdia infinita. Eu digo, então, você não conhece o Deus bíblico, porque o Deus bíblico é tudo isso que você diz, mas Ele é também justiça, Ele é também correção, Ele é também um Deus do direito. Ora,
Sem fé é impossível agradar a esse Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, como a Bíblia diz que Ele existe. É necessário que a pessoa creia que Ele é como a Bíblia diz que Ele é. E é necessário que a pessoa creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam desta maneira. Hebreus 11:6. É necessário. Por isso, Deus disse a Moisés: Moisés, bota a tua mão sobre Josué, porque Josué acredita assim, ele crê assim, ele vive assim. Josué tinha certeza do Deus que ele cria e do galardão que ele receberia. Quando ele faz o altar no meio do Jordão, ele estava para colocar os pés na terra prometida. Quantos cristãos estão vacilantes e não têm a certeza de Josué que vai colocar realmente, ou que vão colocar realmente, os pés na terra prometida? Estamos sempre diante do altar. É um outro questionamento. Dentro do nosso coração, a nossa vida é diante desse altar. Temos nos voltado sempre para dentro de nós e nos encontrado na presença do Senhor em nossa intimidade, sem véu, sem máscara, sem dissimulação. Porque tem gente que acha que pode ludibriar Deus. Aí no momento público, fazem aquelas orações empolgantes, usam linguagem coloquial, expressões poéticas, frases de outrem, mas no momento do foro íntimo, de ir para o meio do Jordão, aspas, não tem nada para falar com Deus. É seco. É seco. Estamos sempre diante do altar que Deus erigiu dentro de nós. Estamos nos encontrando verdadeiramente com Cristo, com Deus. Se estamos, por que estamos fazendo isso? Para quê? Qual o nosso propósito disso? Deus tem visto em nós a certeza da sua existência, o desejo verdadeiro de consertar sempre com Ele, porque é isso que se faz diante de um altar. Arrepende dos pecados. Senhor, hoje eu sei que hoje eu feri o Senhor. Eu sei que hoje eu entristeci o Senhor. Pai, perdoa. É esse o sentido de se estar diante do altar. É conserto, é desejo de perfeição, é desejo de santificação. Tenho tido esse desejo, uma expressão emocionada, íntima, de gratidão. É assim que eu me encontro diante desse altar, em adoração, dedicando-lhe a minha vida em serviço perpétuo. A falta das reuniões, os salões das igrejas, tem revelado muita coisa a respeito. Tem revelado muita coisa sobre muitos cristãos. A não presença nos salões das igrejas tem desnudado, tem aberto as cortinas e tem colocado exposto para que o cristão veja o seu próprio interior. Tem mostrado muitas vezes o quanto muitos são religiosos, mas não são adoradores. É tempo, meus queridos, de nos dedicarmos ao nosso foro íntimo,
mais ainda do que antes. É tempo de nós entendermos que não estamos participando de uma live. É tempo de entendermos que o altar está aqui. Eu sou um crítico, aspas, contumaz, dessa coisa de chamar aquele lugar onde nós nos reunimos de templo. Não concordo porque não é bíblico. Contesto. Isso é catolicismo romano, aquilo lá não é templo. Templo somos nós, não é lá o nosso altar é aqui. Então, se eu estou numa live cultuando, é o mesmo que eu estar lá cultuando. Se lá eu preciso de reverência, aqui eu preciso de reverência. Se lá o meu tempo é separado, aqui eu preciso separar tempo. Se nós estivéssemos agora no salão da igreja, 9h58, todos estaríamos lá, separados. Agora tem gente que está, fazendo tanta coisa. Então, é tempo de nos dedicarmos também aos nossos irmãos, de praticarmos a exortação em amor. É tempo de nos ajudarmos na vigília contra o abandono da prática espiritual. Eu já disse esses dias que nessa semana passada para cá, eu fui procurado por 2 famílias, sabido de uma e procurado diretamente por outra, que os patriarcas da família estão abandonando as práticas espirituais. E outras famílias, os filhos estão abandonando as práticas espirituais, porque já não estão mais no, colchetes, chaves, primeiro parênteses, colchetes, chaves, no templo. Não estão mais no templo. Que perigo! Nós estamos dizendo, eu vejo frases, Satanás pensou que destruiu a igreja, mas o que ele fez foi criar uma igreja em cada lar. Será? Será? Será que pelo menos no momento do culto, a igreja está se reunindo verdadeiramente em cada lar? Então é tempo, irmãos, de nós nos preocuparmos com o irmão. Você percebeu que o irmão não está presente no culto, online? Liga para ele, meu irmão, o que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Como é que está a sua internet? Como é que está o seu computador? Passe a saber, se importe com aqueles que não estão. Passe essa mensagem, não porque é pastor Silvio, esquece pastor Silvio, que não é ninguém. É porque Deus mandou falar. Passe essa mensagem. Escreva os pontos dessa mensagem para esse irmão, para essa irmã, para que eles se fortaleçam, porque muitos estão ficando pelo caminho. É muito romântico. Romântica a mensagem que nós estamos vendo por aí. Agora, cada lar é uma igreja e tal. É romântico, mas é essa a realidade. É essa a realidade. Então, nós precisamos vigiar muito, irmãos. E eu tenho dito, olha, nos fortaleçamos agora, porque o que há de vir é pior. É pior. E muito pior do que o corona é o vírus espiritual que nos está acometendo. Ai, ai, ai. Nós que estamos de pé, vigiemos para que não caiamos. No momento de culto é culto, gente. Não é momento de fazer outra coisa. Separa, acorda mais cedo, dorme mais tarde.
Como você sempre fez para ir até o salão da igreja, faça para estar junto na live, porque você está cultuando, você não está assistindo. Tome cuidado. Lembre-se, Josué fez um altar para nunca mais se esquecer da presença do Senhor. Por esse motivo, eu advirto, você não está assistindo um culto, você está realizando. Os fiéis não devem se prender à capacidade dos seus líderes de lidar com a tecnologia. Ah, Deus me livre! A live do meu pastor, Deus me livre! Olha, interessante. Você vai ao salão da igreja. Não, mas pelo menos lá tem um ministério de louvor que quebra um galho. Você está na presença de Deus, Josué. Você não está para se alegrar, não. Você não está para ser satisfeito, não. Você está para oferecer um culto. Então ore pelo seu pastor. Não exija que ele seja um youtuber. Não compare o seu pastor com os youtubers da vida. Ah, não, agora eu vou para o Paulo Júnior, porque pelo menos Paulo Júnior é diferente. Ele sabe fazer as coisas na internet. Eu tenho pena de pensamento assim. Eu tenho compaixão de pensamento assim. Nós não estamos e não podemos querer fazer parte de um grupo que dá audiência. Nós não somos telespectadores. Nós devemos ser adoradores. Foro íntimo. Quando todo mundo não está vendo, eu estou lá no meio do Jordão. Senhor, estou aqui para oferecer um culto, porque a minha vida é em adoração a Ti. Não somos audiência, não somos telespectadores, somos adoradores. E este é um momento em que devemos fazer como Josué. Nos colocarmos no meio do rio de Deus, que nos trouxe vida eterna, onde Jesus erigiu um santuário para Deus, foro íntimo. E mesmo que eu não esteja na presença de muitos, fisicamente, mas eu estou espiritualmente ligados a eles por juntas e medulas espirituais, e eu estou diante do meu Deus. Em breve, irmãos, voltaremos ao costumeiro, talvez. Voltaremos a nos reunir, nos fortaleceremos de novo com a nossa comunhão. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No entanto, não podemos esmorecer agora. Não podemos nos enfraquecer agora. Pense, desde que passamos a não nos reunir mais no salão da igreja, você tem cultuado? Ou tem assistido culto? Ou tem sido audiência de alguém? Ou tem sido telespectador de alguma igreja maior, mais sofisticada? Pense nisso, irmãos, e vamos exortarmos-nos uns aos outros enquanto há tempo. Vamos nos preocupar uns com os outros enquanto há tempo, porque senão o tempo não nos dará. Não nos dará. Que o Papai do Céu tenha misericórdia de nós. Que o Papai do Céu nos fortaleça. Que o Papai do Céu nos dê graça todos os dias.
Que o Espírito de Deus cele em nós a sua palavra. E lembre-se, estamos no início da semana. Você, como eu, somos adoradores. Aqui é culto. A sua vida é adoração.